meus queridos amigos e irmãos, muito bom dia. Hoje é o primeiro domingo de outubro e nós estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre, da nossa escola bíblica dominical. É muito bom ter você por aqui participando conosco. Gostaria de comunicar aos irmãos, que nós temos aí a nossa revista, em formato digital, e também temos a nossa revista em formato impresso, e você pode estar pegando, essa revista em nossa igreja, no templo, tá bom? Esse trimestre, a revista Palavra e Vida, nós vamos estudar, sobre as epístolas para o nosso tempo. Vamos estudar aí, a começar de hoje, a epístola de Romanos, e seremos muito abençoados aí com estes estudos, com essas lições no decorrer do trimestre, falando de forma ampla e abrangente sobre algumas epístolas no decorrer deste trimestre. Convido você a participar conosco, a se envolver, a estudar a palavra de Deus, Seja participativo e ativo na escola bíblica dominical. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje é o nosso primeiro estudo, e nós vamos iniciar aqui falando a partir do livro de Romanos, Vivendo pela Fé, a carta aos Romanos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus querido, Pai amado, obrigado a Deus por este dia, obrigado a Deus querido pela Tua palavra. Ó Deus querido, que o Senhor nos guarde e abençoe a cada dia, sempre nos dando prazer e alegria de servir ao Senhor e de fazer a Tua vontade, ó Deus. Sustenta-nos, ó Deus querido, e nos dê sabedoria e discernimento na compreensão das verdades bíblicas. Nós oramos a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá iniciar o nosso estudo aí, lição de número 1, Vivendo pela Fé, a carta de Romanos, E um estudo muito abençoador, mas obviamente que a carta de Romanos, o livro de Romanos, é um livro fantástico, é um livro extraordinário, é um livro muito robusto, e em uma lição, não temos condições de abordar tudo aquilo, toda a riqueza da carta de Romanos. Mas Romanos é considerado o maior tratado teológico e doutrinário, do Novo Testamento. É um livro sensacional. Romanos é uma carta diferente das outras cartas, porque Romanos não foi escrito, para resolver algum problema. Normalmente as outras cartas de Paulo, quando ele escrevia às igrejas, as cartas tinham como objetivo tratar alguma situação, resolver alguma pendência, e a carta de Romanos ela é um pouco diferente nessa questão. Romanos é um livro de defesa da fé, onde fala da justiça de Deus. É uma carta, maravilhosa, e se você ter o privilégio de ler e estudar, este livro da palavra de Deus, certamente você será muito abençoado. Romanos, conforme estou aqui dizendo, tem 16 capítulos, e Romanos é um grande tratado de fé, um grande tratado doutrinário. No livro de Romanos nós vamos compreender, assuntos importantes para o nosso dia a dia, para a vida cristã, porque ali nós vamos ver e entender, onde a Bíblia vai nos falar sobre pecado, sobre santificação, sobre justificação, e é uma carta que agrega muito às nossas vidas. Romanos 1,17, talvez seja um versículo muito conhecido de todos, e este versículo 17 é um versículo que foi, que serviu de base na Reforma Protestante, onde parte dele nos fala que o justo viverá pela fé. Diz o texto, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A Reforma Protestante ela é fruto, irmãos, dessa carta maravilhosa. Paulo, ao escrever esta carta aí em Romanos, ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo. Não se envergonhava do Evangelho. E nós não devemos nos envergonhar do Evangelho.
né? E as razões pelas quais podemos dizer que Paulo não tinha vergonha do Evangelho, a primeira é por causa da origem do Evangelho. A origem do Evangelho, né, é Cristo Jesus. Cristo é a origem desse Evangelho, este Evangelho poderoso, este Evangelho transformador, este Evangelho de boas novas, de mudança de vida, de mudança de comportamento. Por isso, Paulo não se envergonhava deste Evangelho, por causa da origem do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho por causa da ação do Evangelho. A ação do Evangelho é o poder de Deus, ou seja, ação essa que faz com que não tenhamos vergonha do Evangelho, porque produz resultados maravilhosos, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho fala sobre a ação do poder de Deus no mundo. E a ação do poder de Deus no mundo é trazendo vida, é trazendo salvação, é trazendo santificação, é trazendo mudança de vida. Portanto, nós, de igual forma, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Iniciando aqui a nossa palavra, eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Diz assim, Romanos 1, de 1 a 8. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas as escrituras sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Amém, irmãos. A mensagem central de Paulo nessa carta é apresentar a visão do Evangelho de Cristo, na qual a condição de condenação humana é apresentada, mas a justificação pela graça é a alternativa mostrada, e a santidade é um chamamento a um novo estilo de vida. A carta de Romanos, resumindo aqui, os minutos que aqui teremos, ela nos fala sobre exatamente isso, sobre a condenação humana. Sem Cristo estamos condenados. Romanos capítulo 8, verso 1, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A carta de Romanos vai nos falar sobre a ira de Deus, vai nos falar sobre o pecado, algo que Deus abomina, Pecado e ira de Deus, no capítulo 1, e a nossa lição está distribuída sobre isso, é distribuída em 3 pontos. E o primeiro ponto do nosso estudo é falar sobre o pecado e sobre a ira de Deus. Quando vemos o nosso mundo, quando vemos o mundo a nosso redor, nós não temos dúvidas de que alguma coisa está errado com a humanidade. Basta olhar o nosso contexto, basta olhar para a história humana, com tantos acontecimentos, com tantos sofrimentos, com tantas guerras, com tantas desordens, e nós vamos ver que o pecado, ele trouxe tudo isso sobre nós. A razão do sofrimento é o pecado. O pecado, ele trouxe o sofrimento sobre nós. Em Romanos capítulo 1, de 18 a 32, o texto nos apresenta a ira de Deus como resultado de tanta pecaminosidade. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 32, nós vamos ver ali que o pecado acarreta a ira de Deus.
e a gente vai ver que a ira de Deus ela é o resultado de tanto pecado presente no mundo em que vivemos, pecado no meio da humanidade. Ali está um raio-x da humanidade, mostrando a perdição que está destinada ao ser humano. Portanto, irmãos, é verdade, a verdade é que todos podem conhecer a Deus em seu entendimento, pois todas as pessoas têm a imagem de Deus impregnada em sua mente. Mas o que fazem e ainda querem, se colocar no lugar de Deus. Estou aqui tentando sintetizar, em outras palavras, ali no versículo aqui citado, 18 a 32 de Romanos, a gente vai ver ali que Deus entregou o homem, entregou a humanidade às suas paixões. E o homem, por necessidade de adorar alguém, ele se volta para si mesmo na tentativa de satisfazer os seus prazeres, de satisfazer as vontades, as suas próprias vontades, de satisfazer as vontades da carne. Ele se entrega às paixões, e Deus permitiu ao homem seguir o seu caminho sozinho. E o texto vai nos dizer, primeiro ponto aqui, que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, ou seja, aos seus próprios desejos, aos desejos carnais, e o homem desonra a Deus, fazendo as suas vontades, fazendo as vontades da carne, algo que contraria a vida com Deus. Os abandonou às paixões infames e a praticar atitudes piores do que fazem os animais irracionais, que agem apenas por instinto. Homens e mulheres deixaram de lado a natureza conforme foram criados por Deus e inflamaram-se na homossexualidade e se dedicaram a todos os pecados relacionados à sexualidade, ultrajando o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Ou seja, se entregou às paixões e às vontades sexuais, desonrando a Deus, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que é contrário à própria natureza. Ou seja, o homem se entregou ao pecado, e o pecado acarreta a ira de Deus. É sobre isso que o texto está nos dizendo. Os entregou aos sentimentos perversos também, o texto vai nos falar sobre isso, porque não se importam em conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. A delinquência se generalizou e o homem faz coisas que não convêm, não convém ao homem. Então, o texto nos fala sobre a ira de Deus. Tudo isso que acabamos de ver é fruto da incredulidade. Mas como deveria viver o homem? O homem é chamado para viver pela fé. Este é o ponto central da vida humana. É o ponto de convergência onde ele pode deixar aquela vida sobre-humana e passar a viver a vida com Deus. Viver pela fé. É isso que o verso 17 de Romanos, capítulo 1, vai nos dizer, que o justo viverá pela fé. A vontade de Deus é que nós possamos viver de forma que ele possa ser glorificado e exaltado. Conforme já disse no capítulo 3 de Romanos, no capítulo 3 de Romanos, o texto vai nos dizer que todos pecaram, somos pecadores, somos falhos, erramos, somos desobedientes por natureza. A Bíblia vai falar no verso 10 do capítulo 3 de Romanos que todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. O Deus Criador é o justo juiz de toda a terra pecaminosa. E Ele sabe, conhece as nossas vidas, somos pecadores. Não há nenhum ser humano que não seja responsável pelos seus feitos pecaminosos. Mas, por um outro lado, enquanto o homem ele é pecador e através de um homem o pecado ele entrou no mundo, o mesmo livro vai nos ensinar e falar sobre a fé e sobre a justificação, sobre a justiça de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, no finalzinho do texto, se não me engano, 19 e 20, vai nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que onde o pecado esteve presente, a graça se tornou superabundante, porque através do pecado, através do homem, o pecado entrou no mundo, mas através de um outro homem, Jesus Cristo,
nós podemos encontrar, né, nós podemos ser justificados. É através de Jesus Cristo que nós podemos ser perdoados por Deus. É através de Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Nós podemos ser livres da condenação que há sobre nós. É através de Jesus Cristo que nós podemos ser restaurados, porque Ele é o nosso Redentor. Em Romanos capítulo 3, a partir do verso 23, o texto vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, ou seja, havia um abismo entre o Deus Santo e o homem pecador, né? E este vazio, ele é preenchido por Jesus Cristo, ou seja, o verso 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram, é fato. Eu sou pecador, você é pecador, não há nenhum justo, nenhum sequer, mas através do único justo que pisou neste mundo, Jesus Cristo, através dele nós podemos ser restaurados, né? Nós podemos ser justificados. Esta é a doutrina da justificação, né? Através de Jesus Cristo, nós podemos ser restaurados, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. É isso que Romanos 3, 24 fala, né? Este é o aspecto da justiça divina. Justiça que é universal, que é para todas as pessoas. Todos nós podemos, através de Jesus Cristo, ter salvação. O amor de Deus abrange todas as pessoas. A Bíblia vai falar que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Obviamente que dentro disso, essa é a vontade de Deus, mas Deus dá ao homem o livre-arbítrio, a oportunidade de fazer a sua escolha, né? De escolher, de decidir a sua vida. Obviamente que toda a escolha dentro desse livre-arbítrio, ela tem uma consequência, não é verdade? Então falamos aqui sobre o pecado, sobre a ira de Deus sobre o pecado, mas também falamos sobre a justiça de Deus, sobre uma justificação para o homem. E a justificação para o homem, ela é Jesus Cristo. Em Jesus nós podemos ser justificados, ou seja, teologicamente dizendo, né? Em Cristo eu não sou justo, mas eu sou justificado pelo justo, né? Jesus Cristo, o justo, pode nos restaurar, ele pode nos redimir, ele pode nos salvar de toda a condenação. É por isso que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que são salvos por Jesus, estão livres de toda a condenação, né? que haviam sobre eles. Entrando num terceiro ponto, que é a questão da santidade de vida, né? E o capítulo 8 de Romanos nos fala sobre isso. Outro ponto da passagem do Evangelho que Paulo expõe na sua carta aos Romanos é a santidade, né? A santidade. Romanos capítulo 8, né? Verso 1 e 2, o texto vai dizer, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo vai falar isso também em Gálatas, capítulo 5, né? Mas nós não devemos usar a nossa liberdade como pretexto para a carne, mas nós devemos usar a nossa liberdade conquistada através de Cristo para fazermos a vontade de Deus, para vivermos uma vida sob a direção do Espírito Santo de Deus, para produzir fruto, fruto do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama, irmãos, para a salvação. Deus nos chama para uma vida de santificação. A Bíblia é muito clara sobre isso. Vivei em paz com todos os homens e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus fala sobre isso. Deus nos chama para a santidade de vida, porque esse é o melhor estilo de vida, visto que é a vida de Deus, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus
nos livra da lei do pecado e da morte. Ou seja, Deus nos chama para viver em novidade de vida. É por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é, né? Porque em Cristo Jesus nós passamos a viver uma vida consagrada, uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida de dedicação, uma vida onde o que nos interessa e que nos importa é viver de forma que agrade e glorifique esse Deus maravilhoso, esse Deus que salva, esse Deus que restaura. A lei foi dada por Deus para que o homem pudesse ver seus limites e imperfeições, pois jamais seria possível cumprir toda a lei, né? A lei, ela vem e ela serve para que nós possamos ver as nossas imperfeições, vermos as nossas limitações, né? Então, finalizando aqui a nossa palavra, finalizando aqui este estudo, né, deste livro maravilhoso, que é o livro de Romanos, né? Estudamos, né, que a realidade dura da humanidade está baseada numa vida de pecado, numa vida afastada de Deus, né, e sujeita à sua ira. Não no sentido de um Deus caprichoso que está sentado no céu a atirar flechas de trovões e relâmpagos a quem fizer a coisa errada. Mas precisamos ter o entendimento de que Deus é justo. E Deus é tão justo e bom que trouxe salvação quando Cristo suportou a morte por nós, cumprindo toda a justiça. A redenção é um privilégio tão grande que requer de nós um estilo de vida do céu, uma vida santificada aqui na terra. E é o Espírito Santo que habita em nós que vai promover, né, a vitória sobre a carne. É quando nós alimentarmos o nosso espírito, é quando buscarmos viver uma vida sobre a direção do Espírito Santo, que encontraremos forças para vencermos, né, as nossas vontades pessoais, que encontraremos forças para não fazermos a vontade da carne. Que nós possamos viver uma vida sob a direção do Espírito Santo. Lá no capítulo 1 de Romanos, a gente vai ver ali de verso 18 a 32, né, dos frutos ou das características, né, de pessoas que vivem uma vida sem Deus, né, pessoas entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, né? Você pode estar lendo este texto em casa e refletindo sobre ele, né, pensando sobre ele, né, o que é a vida de uma pessoa sem a presença de Deus, sem Deus. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a mergulharmos na palavra de Deus, a crescermos e aprendermos mais sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para o seu povo é que o seu povo possa viver em santificação. É que o seu povo possa viver, né, a cada dia sendo mais consagrado, dedicado a Ele, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos direciona. Amém? Deus possa abençoar grandemente a sua vida, né? Você tem um domingo abençoado. Amém? Eu termino aqui a minha palavra dizendo que logo mais à noite, né, às 19h30, estará sendo transmitido aqui em nosso canal, né, estará acontecendo em nossa igreja o primeiro musical infantil, né, em nossa igreja. Participe conosco, né, compartilhe aí o link, né, da nossa transmissão e vamos todos juntos, junto de nossas crianças, nos reunirmos para uma grande noite celebrativa ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e vamos orar, concluindo aqui a nossa palavra nesta manhã. Senhor Deus, Pai eterno, Pai de infinita graça e misericórdia. Deus querido, nesta manhã nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou, ó Pai querido, da morte para a vida. Muito obrigado, Deus querido, porque com Cristo e em Cristo nós temos a certeza, nós temos a garantia de que um dia iremos para o céu, de que iremos para a eternidade. Te louvamos, ó Deus querido, por tão grande amor, em que Cristo deu a sua vida por nós,
quando nós ainda éramos pecadores. Pai, te louvamos pela tua palavra, palavra rica, palavra abençoadora, palavra que transforma as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor a cada dia possa nos fazer mais sábios para vivermos uma vida consagrada a Ti. Fica conosco, Deus, sustenta-nos. É a oração que a Ti fazemos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim.